Olá, bom dia! Vamos aqui com mais uma edição do nosso a revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segundona, dia 25 de março de 2019. A arte da política. Saiba tudo sobre o conflito entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia. Ontem, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, usou o Twitter para passar uma mensagem. Aspas. Os partidos são fracos, o Congresso é forte. Presidente que não entende isso não governa e pode cair. Fecha aspas. TV Vanguarda, apresentadora de afiliada da Globo, diz que foi demitida por não ter conseguido perder os quilos que havia ganhado durante a gravidez. A emissora nega. João de quem? Mulher afirma ter sido estuprada, baleada e jogada num rio pelo médium de Abadiânia, João Teixeira Faria, o João de Deus. Esses são alguns destaques do Morning Show que tá só começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Vamos nessa, mais uma semana? Tô muito animada Bora pra lá. essa semana e a gente já começa. Eu vou dar a hashtag agora logo de cara, entendeu? Que é hashtag Morning Show Real e Oficial. Na verdade, real oficial, né? Vocês sabem como é na internet. Tem um hashtag Morning Show Real Oficial. E sabe por quê, Edgar? É nóis. Que é o seguinte, querido. A Apple... Hoje tem um evento aí, vai lançar todas essas novidades e tal. E você sabe que tá difícil vender iPhone porque todos os rins já foram vendidos. Então é hoje que sai um iPhone que é igual a todos os outros, só que finge que é diferente? E bem mais caro. E que a gente quer, mas não pode comprar. Pois é. E além desses lançamentos, enfim, dos gadgets, tem também um serviço novo que a Apple vai oferecer, que é como se fosse a Netflix da Apple. Legal, vamos ter mais conteúdo, né, Edgar? Eu fiquei feliz. Mas aí eu me atentei para uma coisa. Você sabe que eles vão fazer uma série com Steve Carell, com Jennifer Aniston. E o título provisório, querido, é The Morning Show. Opa, não. O quê? Como assim? Não! Pera lá. A gente vai firmar esse pé nessa internet. Essa bandeira já foi colocada na lua, queridos. Porque hashtag Morning Show Real Oficial. Só aqui. Marca o Tim Cook, marca a Apple, Steve Carell, Jennifer Aniston. Vamos fazer um manifesto nessa internet. E claro que vamos comentar também os assuntos aqui do Morning Show com muito humor nessa manhã. Hashtag Morning Show Real Oficial. Afinal de contas, esse nome é muito brasileirinho. É né? muito nosso. Nunca houve um morning show antes desse em nenhuma emissora de nenhum lugar do mundo, queridos. Ô, Paulinha, fique bem claro. Isso é ótimo. Olha, vou mandar aqui na nossa forma de interação com o ouvinte também, do ouvinte, mandar mensagens pra cá com o Morning Show Real Oficial. Olha, pelo WhatsApp é o 11 931 17 1009. Responde pra gente, debate pronto. O que você acha que a reforma da Previdência, o que vai ser da reforma da Previdência? Ela vai ser aprovada? 11 931 17 1009. Queremos saber, tá bom? Diz aí, tá otimista? E aí, vão aprovar a reforma da Previdência ou não? Pode discorrer sobre o tema, fazer uma reflexão breve com a gente, mensagens em vídeo, tá bom? Estamos esperando que você mande pra cá e interaja com o Morning Show nessa segunda-feira. No mais, para nos assistir, você pode baixar o aplicativo da PAN, também acompanhar pelo nosso portal jp.com.br e também no nosso live streaming em youtube.com/morningshowjp. Também estamos nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, passe pela nossa página, deixe lá o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos lá, diretamente a Brasília, abrindo aqui o nosso noticiário, ouvindo Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Os últimos dias todo mundo acompanhou aí esse final de semana, principalmente, foram marcados por troca de farpas entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Zé Maria Trindade, o que é que tá acontecendo entre eles? Passa aí a limpo pra gente, dá uma geral, Zé. Muito bom dia. É isso. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí. Olha, Edgar, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, recebeu o apoio de líderes importantes no Congresso Nacional para esta queda de braços com o Palácio do Planalto. Talvez isso é que tenha levado o ex-presidente Fernando Henrique a entender o tamanho do problema. Não é só esta história de o presidente da Câmara ter recebido ataques através das mídias sociais de grupos ligados à família
do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas também insatisfações do Congresso Nacional. Primeiro, todos os discursos do governo são no sentido de tirar a política do caminho, dizer que a velha política, as nomeações estão sendo colocadas como um favor político, estão dizendo que a disputa se trata de tentativa de ganhar partes do governo, e aí o governo ganha a opinião pública, mas perde o Congresso Nacional. E o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, não está sozinho nessa história, não. Os líderes estão dizendo que é preciso mais respeito do Congresso Nacional. E aí houve essa troca de farpas, né? Primeiro, o presidente da Câmara ligou para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que não vai mais articular a reforma da Previdência, que a responsabilidade de contabilizar votos é do governo e que ele vai colocar em votação quando o governo der o sinal verde de que tem os 308 votos necessários. Acontece, Edgar, que o presidente da Câmara ele tem toda uma história ligada aí ao mercado financeiro, exatamente em defesa de reformas, como a reforma da Previdência. E um grupo está sendo criado no Congresso Nacional que defende a reforma acima até do governo. Mas aí esse grupo ficaria com o controle do conteúdo da reforma. Diante disso, o ministro da Fazenda está neste momento no Palácio do Planalto, exatamente discutindo isso, conteúdo, com o presidente Jair Bolsonaro. E olha, o perigo disso tudo é que o vice-presidente, o general Mourão, está sendo procurado para colocar panos quentes, viu? Sempre o Mourão, né, Zé? O que já falou que não é ventríloco, não quer esse posto para mim, não. Ô Zé, rapidamente aqui, olha, essa falta de entendimento, e parece, né, que tudo isso denota uma falta de entendimento, né, do que é a política, né, do que requer a política, né, que é a arte do convencimento, é a arte da negociação, da articulação. Do contrário, fica parecendo que o caminho para um, digamos, autoritarismo fica aberto. Agora, Zé, queria te ouvir, porque foram 27 anos de Câmara dos Deputados vividos por Jair Bolsonaro, que parece que não foram suficientes para fazê-lo entender que a política, né, esse traquejo político é formado em torno exatamente de você ouvir opiniões divergentes, oferecer as suas opiniões. Essa noção de diplomacia já deveria estar há muito tempo incutida na cabeça do presidente, né, Zé? Para poder tocar adiante essas negociações. Esse lavar de mão, digamos assim, não é bom para uma reforma que é crucial para o Brasil, né? O Congresso é dividido em interesses, republicanos, não republicanos, alguns querem apenas aceno, carinho, outros querem dinheiro vivo mesmo, e outros querem participação no governo. Cada um quer uma coisa, e não se pode dar a coisa errada para o parlamentar errado. O que está faltando é a formação de uma base exatamente atendendo essas expectativas e rejeitando as expectativas não republicanas. Isso é o tradicional, né? E o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro, ele tem um apoio popular muito forte, mas isto não é suficiente para empurrar o Congresso Nacional. Alguns deputados dizem que o discurso do governo e de aliados estão colocando a política e os políticos como se fossem bandidos ou pessoas nefastas na vida do país. E o sintoma maior disso é que os líderes, não é deputado simples, não, líderes partidários não estão tendo acesso à agenda dos ministros. Esta é a maior reclamação. Liga pedindo a agenda e fica 60 dias sem uma resposta. Então, é um conjunto de ações que o governo terá que tomar para apaziguar enquanto o Mourão não entra em cena, né? Perfeito, Zé. Olha, em meio a essa troca de farpas, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso postou no Twitter, nesse domingo, a seguinte mensagem, abre aspas aí, olha. Paradoxo brasileiro, disse ele, : os partidos são fracos, o Congresso é forte. Presidente que não entende isso não governa e pode cair. Maltratar quem preside a Câmara é caminho para o desastre. Precisamos de bom senso, reformas, emprego e decência. Presidente do país deve moderar e não atiçar. Fecha aspas, eu passo a bola para o Caio. Onde é que a gente vai parar com esse embate aí? Onde vai levar esse embate aí entre executivo e legislativo, hein, Caio? Bom dia. Bom dia. O diagnóstico do Fernando Henrique Cardoso é muito impreciso.
o Jair Bolsonaro nunca criticou pessoalmente o deputado Rodrigo Maia, que por sua vez se endereça de forma desrespeitosa tanto a ministros quanto ao presidente e seu governo. Nos últimos dias ele chamou o ministro Sérgio Moro de mero funcionário do Bolsonaro e falou que o governo é um grande deserto de ideias. Para usar uma expressão sua, Edgar, quando o presidente da Câmara lava as mãos em relação ao assunto mais urgente e relevante do Brasil, é óbvio que a sociedade reage. Por isso que é muito importante aqui a gente recapitular os fatos para refrescar a memória do ouvinte, certo? Vamos lá. Jair Bolsonaro eleito fazendo campanha em prol de uma agenda liberal na economia, reconhecendo, inclusive a contragosto, a necessidade premente de uma nova previdência. Aí o governo escala um time de notáveis para o Ministério da Economia, capitaneado pelo Paulo Guedes. Essa equipe de excelência apresenta um bom projeto de reforma da Previdência que supera, inclusive, em abrangência e qualidade, a sua versão anterior do agora enjaulado Michel Temer. O projeto é submetido ao Congresso num contexto de apoio popular recorde à reforma da Previdência. E os mercados, vamos lembrar disso, reagem positivamente, ou seja, precificando o sucesso futuro. Esse era o quadro. Entra em cena o Congresso Nacional e a sua sanha pela barganha e talento para o achaque institucional. E quais as reclamações desse Congresso personificadas na figura do Rodrigo Maia? Primeira, ônus político. O presidente está empurrando o ônus político da reforma para o Congresso. Obviamente, essa reforma é impopular, porque mexe no bolso do brasileiro. Só que a crítica não procede, porque a reforma está umbilicalmente ligada ao Bolsonaro, à imprensa, à oposição, e o eleitorado associam a reforma a ele, certo? Em segundo lugar, qual a segunda crítica? A tal da articulação política, né? Falta articulação política por parte do presidente. Você vai me desculpar, mas articulação política republicana, certo? É aquela fundada no diálogo. Ela objetiva o quê? Esclarecimento e aprimoramento do texto legal. A articulação política baseada na concessão de vantagens em troca do voto do parlamentar, isso aí tem outros nomes. E a gente precisa resolver se nós, enquanto sociedade, a gente quer a volta do toma lá da cá. Se a gente quer a volta da distribuição de cargos no governo e nas estatais. Se a gente quer, inclusive, a compra de apoio político em espécie, em dinheiro vivo, como era o método no caso do mensalão. Por isso que eu acho que o questionamento do presidente da República é legítimo, abre aspas. A bola agora está com o parlamento. O que é articulação? O que está faltando eu fazer? Será que é um esforço de comunicação? Porque a forma que eu lembro é que a nova Previdência ela foi apresentada à sociedade via imprensa numa coletiva de mais de 4 horas. Só que na Jovem Pan, o secretário especial já veio várias vezes discorrer sobre detalhes do projeto. E o presidente já convocou um pronunciamento em rede nacional especificamente sobre a Previdência. Aí vem o Maia e diz o seguinte, abre aspas, ele precisa assumir essa articulação porque ele tem que explicar o que é essa nova política. Resposta do Bolsonaro, não serei levado para um campo de batalha diferente do meu. Eu respondo pelos meus atos no executivo, legislativo são eles. Edgar, isso é o exato oposto de autoritarismo, isso é Montesquieu na veia, separação dos poderes. E a gente percebe que em nenhum momento, o Maia define o que é articulação para ele, política para ele. Então fica esse termo, na verdade, abstrato e obscuro. E o mais triste é que a grande imprensa, né, enquanto espuma de raiva aí na sua sofreguidão para criticar o bolsonarismo, está se colocando ao lado da velha política, né, em nome da governabilidade. Ou seja, você tem jornalista quase falando literalmente que os fins justificam os meios. E tem um outro detalhe também que a gente não pode esquecer. O Rodrigo Maia é um cara que já teve planos, inclusive, para ocupar a presidência da República. Claro, ninguém deve ter distinguido para ele a diferença essencial entre planos, sonhos e delírios, né? Delírios de grandeza. Agora, é muito importante que ele adicione só uma pitadinha de patriotismo nos banquetes palacianos dele, porque o Brasil não é o playground do presidente da Câmara para ele ficar brincando de esconde-esconde com a reforma da Previdência. Quem
quem sabe, se ele for mais atento à voz das ruas, se ele voltar para a realidade e fizer o que se espera de um político responsável, ele consiga aí uma notinha de rodapé nas páginas da história. Ô Zé, bom, tem as vozes dissonantes do Congresso também, que vão, na verdade, oferecer argumentos para, segundo o próprio presidente Bolsonaro, que os ajustes sejam feitos, né, dentro dessa reforma proposta aí. Agora, eu penso o seguinte, diferentemente do Caio aqui nas alegações que ele faz, o trabalho não para. O presidente foi eleito para continuar articulando, continuar conversando e fazendo essa diplomacia na arte de tentar convencer as pessoas do que precisa ser feito. É o trabalho da política, senão a gente termina com a política e vamos para casa. Olha, Edgar, não se trata de uma disputa entre o presidente da Câmara e o presidente Jair Bolsonaro. Já passou desse ponto. Ele agora tem apoio. Agora não, sempre teve. Ele só saiu na disputa depois de receber apoio de líderes. Eu soube que ele reuniu líderes na presidência e colocou a situação. O argumento aí dos líderes, eu conversei com algumas, é de que há ataques ao Congresso Nacional. Até nisso aí que o Caio falou, indicando de que todo mundo quer pedaço do governo, todo mundo quer dinheiro, viu? Não é bem assim, segundo os líderes. E eu vou repetir que o Congresso é dividido entre representantes do povo, cada um quer uma coisa. Alguns querem sim dinheiro vivo, né? Outros querem apenas uma participação do governo, sei lá, um relacionamento. Mas o que ninguém quer é receber ataques diários. E até líderes ligados ao presidente Jair Bolsonaro participaram desta reunião, né? Então, a confusão ela é mais ampla. Agora, tirando essa disputa política, o que eu vejo é o seguinte, existe um grupo até que se autodenomina de bom senso que apoia as reformas e, decididamente, a reforma da Previdência. O próprio presidente da Câmara, a história dele, ele vem do mercado financeiro, no sentido de defender as reformas, a economia liberal e a reforma da Previdência. Eles estão querendo blindar a reforma da Previdência, embora briguem com o presidente, mas aprovem a reforma da Previdência. A diferença aí é que esse grupo ficaria responsável também pelo conteúdo. E aí o governo perderia esse controle do conteúdo se deixar a Câmara tomar conta da reforma da Previdência. Então, a disputa política não prevê derrota da Previdência, né? Mas coloca em risco projetos importantes do governo. Vou dar uma notícia aqui. A própria reforma administrativa, que veio através de medida provisória, né? A redução de ministérios, ela está correndo perigo. Ela não tem relator ainda, para se ter uma ideia, né? Agora, imagine se a medida provisória que reduziu o número de ministros caia por falta de votação. Tá certo, Zé. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Um grande abraço. Perfeito. Bom dia a todos. Vamos seguir aqui no Morning Show. Olha, o Vini, Diga. se você fosse roteirista da Netflix, qual batalha seria mais legal de roteirizar? Vamos lá, vou Diga. dar duas opções pra você. Bolsonaro versus Maia, Certo. que a gente tratou agora nesse primeiro momento do Morning Show, ou Kim Kataguiri versus Joyce Hasselman, Vini? Sem dúvida, Kim Kataguiri versus Joyce Hasselman. Viu, Tem mais elementos para serem treta! trabalhados. São personagens mais carismáticos aí da nossa política brasileira e diferente dessa Guerra Fria aí de Bolsonaro com Maia, eles trocam acusações diretamente, e é isso que a gente gosta, né, Edgar? São um pouco... são um pouco mais... cara. Você confessou, hein, são um Vini? pouco mais agressivos aí nas redes sociais, mas é bacana. Aliás, a Joyce Hasselman daria uma série espetacular da Netflix. Ela tinha até um piloto... Ela tinha uma série. Ela tinha um piloto no canal dela no YouTube, que ela era uma jornalista atrás de fontes, aí ela acabava sendo raptada. Era uma grande série, uma grande produção. Acho que a Netflix até agora não viu esse material, porque... Que bom. Porque se a Netflix... Piloto. Se a Netflix assistir algumas das cenas, é capaz que a gente tenha uma continuidade, alguma temporada disso. Mas vamos então para essa treta de Joyce Hasselman e Kim Kataguiri. Edgar, o Kim, do DEM, partido do Rodrigo Maia, acabou apontando pelo Twitter aquilo que ele considera uma contradição do partido da Joyce e do presidente da República, Jair Bolsonaro, o PSL. O que escreveu Kim? Ele disse que o PSL, na eleição para a presidência da Câmara, dizia o seguinte:
Precisamos ser pragmáticos. Só Maia consegue garantir maioria e conduzir a Previdência. E o que diz o PSL agora? Maia está sabotando a reforma em nome da velha política. Vamos derrubar o Congresso. Fora todos. Falta coerência, afirmou Kim Kataguiri. Joyce Hasselmann prontamente já respondeu. O Kim, Edgar, dizendo o seguinte: não seja mais oportunista que a média de sempre, Kim. Você não fala pelo PSL. O partido em nenhum momento fez a afirmação citada por você. Honestidade, pelo menos com o seu seguidor, faz bem. O nosso partido segue com o mesmo foco, aprovar a Previdência. Lembrando que Joyce Hasselmann é a líder do governo no Congresso, né, Edgar? E ela está sempre realmente ali, bem próxima do Rodrigo Maia, em apoio ao Rodrigo Maia, para que a reforma avance. Ô Vini, peraí que eu sou meio leigo, eu sou meio lento. Só me diz uma coisa, a Joyce Hasselmann tá acusando o Kim Kataguiri de fazer fake news? Exatamente. Ah, tá bom. Exatamente. Só que o Kim respondeu, Fefito. Ele diz o seguinte, aí é a troca de acusações, a troca de farpas já. Segue. Aí o Kim diz, tem de ser muito cara de pau pra falar em oportunismo. Dizia que Maia era o demônio na terra, o arqui-inimigo da Lava Jato, o símbolo maior da corrupção. Né? Kim Kataguiri dizendo que a Joyce Hasselmann falava tudo isso do Rodrigo Maia. Depois de eleita, passou a ser Maia desde criancinha. Tenha dó. Quer seguir Carluxo e afundar o governo no Twitter também? Caraca! Perguntou Kim. Mas a Joyce, ela não deixa barato, Edgar. E foi ela lá. voltou e respondeu. Segue. Vamos lá. Kim, você está realmente o que sempre foi, hein? Um moleque. Só isso e mais nada. Biruta de aeroporto. Seus comportamentos em relação ao Jair Bolsonaro no primeiro e no segundo turno da eleição mostram bem isso. Pegue a chupeta e vai nanar, neném. Deixe os adultos trabalharem. O que é um biruta de aeroporto? Biruta de aeroporto. É maravilhosa essa expressão. Sinaliza pra onde vai o vento. Você vai Um pra onde o neném. vento tá jogando. Ah, boa! Joyce Hasselmann. Ah, a biruta, aquela coisa lá, tá, entendi. Pois é, Edgar, e agora nós estamos esperando a resposta, né, do Kim Kataguiri. Ah, não veio ainda? Que ainda não veio, talvez venha lá na Câmara dos Deputados, ao vivo, né? Vamos aguardar este grande confronto. Vamos lá, girando o assunto, uma mulher declarou ter sido estuprada, baleada e jogada num rio pelo João de Deus. Essa história foi ao ar ontem pelo programa Fantástico da TV Globo, né, Fefito? Pois é, o Fantástico de ontem, aliás, foi um programa bem pesado, no que diz respeito a temas pertinentes às mulheres, porque além de ter mostrado um caso de violência contra a mulher pesadíssima, ainda abordou essa história do João de Deus, que foi fruto de uma investigação de 3 meses dos repórteres do Fantástico. E é tão rocambolesco que, se a gente fala, parece ficção, assim, parece filme, porque as acusações não param. Uma das acusações, para vocês terem noção, envolve até tráfico de metal radioativo, de mineral radioativo. É uma coisa surreal isso, hein? surreal. Tem tráfico de drogas, tráfico de material radioativo, se fala em tráfico de bebês, se fala em estupro, se fala em assassinato. E aí, o que mais chamou a atenção nesse caso foi o caso de uma mulher de 1973, ela tinha 17 anos, ela ia casar e foi levada para baixo de uma ponte pelo João de Deus, onde, depois de ter sido estuprada e sofrer uma hemorragia muito séria, ela foi alvo de uma tentativa brutal de assassinato. Ela foi encontrada, foi levada para o hospital, sobreviveu, viveu traumatizada. Hoje em dia ela mora bem longe do médium, ela mora no Nordeste, mas nunca teve coragem de vir a público falar sobre o assunto. Até porque imagine você, caro ouvinte, se você é vítima de um crime tão bárbaro e de repente descobre que o seu abusador é celebrado por toda a mídia e por um monte de gente desse país inteiro. Porque ele era considerado um ídolo por muita gente. Ela tem até hoje a bala alojada, uma das balas alojada no pescoço, porque um dos tiros foi no rosto e destruiu todos os seus dentes, pra vocês terem noção. A gente tem um trechinho do depoimento dela, vamos ouvir o que ela teve a dizer pro Fantástico ontem. Claramente ela não se identifica, a gente não sabe o nome dela, porque a gente precisa preservar a segurança dela mesmo, é um bom trabalho jornalístico nesse caso. Vamos ver o que ela disse. 45 quilos. Eu era bem franzinha mesmo, mais que uma criança. Tirou meu vestido, tirou minha calcinha, né? Tirou a roupa dele toda. Eu falei, não,
não deixa, eu vou casar, não faz isso não. Eu pegava no cabelo assim, o sangue descia todo. Depois que ele me deu essa pedrada, aí que ele disparou a arma. É absolutamente chocante. O depoimento dela continua falando sobre a bala alojada. Pra vocês terem noção, embora o crime tenha sido prescrito e ele não possa ser mais processado por causa disso, a vítima topou mesmo assim fazer um raio-x pra provar que a bala estava alojada onde ela disse que estava. E lá estava, no pescoço, entre vértebras do pescoço. A bala tá lá até hoje, desde 1973. Ou seja, a gente tem 40 anos, pelo menos, de que esse crime aconteceu. Um outro crime pelo qual o João de Deus tem sido acusado é o de um alemão, a morte de um alemão que teria ido à Abadiânia cuidar do filho e depois resolveu desabafar na internet de que todo o tratamento seria fruto de charlatanismo. Ela ameaçou ir numa lan house para fazer uma publicação sobre o assunto e olha só que coincidência, ouvinte, no dia seguinte ela estava morta. O crime foi investigado, vamos colocar muitas aspas nisso, e foi tratado como morte súbita pela natural, polícia de No relatório. Abadiânia. Agora, claro, o crime vai voltar a ser investigado. O que fica claro é que o João de Deus agia como um coronel, se tudo que a reportagem do Fantástico diz for verdade. Ele agia como um coronel a tal ponto de que a polícia, parte do judiciário de Goiás, muita gente da população era conivente ou tinha medo de lidar com ele. Porque, pra você ter noção, ele traficou minério radioativo que era usado para fazer urânio. E esse minério poderia, por exemplo, ajudar na construção de uma bomba atômica. Uma bomba atômica podia ser construída com um minério do interior de Goiás, traficado pelo João de Deus. Além disso, nos anos 80, ele também teria 2 aviões bimotores usados para traficar cocaína. É muito surreal, porque a história do João de Deus não acaba. Não acaba, é incrível. São muitas e muitas denúncias de abuso, são muitas e muitas denúncias seríssimas de charlatanismo, de formação de quadrilha, de lavagem de dinheiro, de ameaça. E aí agora ainda se soma isso, tráfico de minério radioativo, Tentativa cocaína, de assassinato, com tentativa de arma. assassinato, estupro. Arma que ele diz que nunca usou armas, inclusive até Incrível como numa tudo isso era atualização que eu dei escondido, aqui. né? Como tudo isso... É bem assim. Pois Aí é, que tá, Vini. é o poder de um coronel que Era tem censurado, o domínio de uma região que acaba trazendo funcionários públicos, policiais, quer dizer, Tem lá o todos relato, né? coniventes com O isso. Fantástico chegou a né? conversar com um dos delegados apontados como um desses agentes que ocultavam histórias, e a história que é contada é de que o João de Deus teria financiado o tratamento em R$18 mil de um sobrinho desse delegado, que, claro, nega. Mas existe esse tipo de E o influência taxista estabelecida por também, ele. né? Uma taxista que foi assassinado, Sim. cujo mandante, pelo que se... Teoricamente, esse taxista seria amante da mulher Da do mulher, João de isso. Deus. Sim. Então, Caramba, é uma história são que... várias não histórias. tem fim, como você histórias. falou, Não né? tem fim. E eu acho, Vini, que a população sabia. Sim. Eu acho que a população não tinha medo e existem muitos... tinha medo e eu acho que tinha muitos Em outros prol de um interesses comércio, envolvidos. de um lucro, Em né? prol do de uma- comércio uma- e em prol da própria segurança, né? Porque imagina, você tá numa cidade pequena, que tem alguém que manda prender e manda soltar. Você é louco de ser o único que vai contra? Isso tinha que ser em movimento. E além do que, ele sustentava o comércio de Abadiânia, né? Sim. Em comunicado à imprensa, a TV Globo e sua afiliada do Vale do Paraíba, a TV Vanguarda, negam que a demissão da apresentadora Michele Sampaio esteja ligada ao peso da profissional. Paulinha, vamos lá, vamos passar limpo essa história. Essa história deu também o que falar, foi uma Sim, das durante histórias todo de o final de destaque nesse semana. final de semana, né? Edgar. Então, a história da Michele Sampaio veio a público quando ela fez um post nas redes sociais contando que o seu desligamento da Rede Vanguarda tinha a ver com esses quilos a mais que ela obteve quando ficou grávida e que ela não conseguiu perder aí nesse período de tempo e que por isso teria sido dispensada. Ela explicou num longo texto, agradeceu a companhia de todos os telespectadores e disse: nesses últimos 2 anos, por estar acima do peso, eu fiquei um bom tempo trabalhando nos bastidores. Cheguei a emagrecer um pouco, voltar para a reportagem e apresentação do jornal,
mas saí do vídeo novamente porque nunca de fato voltei ao peso antes da gravidez, que foi o pedido da emissora. Aí, como você mesmo disse, a TV Globo e a TV Vanguarda fizeram um informe oficial para a imprensa, distribuíram dizendo que não é verdade que a razão para o fim do contrato mencionado seja o que foi publicado na reportagem. A apresentadora da Globo é demitida por ficar gorda depois da gravidez no site Notícias da TV. Tal conduta é incompatível com a política de respeito absoluto e seus profissionais adotada pela TV Globo e pela TV Vanguarda. Daí, Edgar, hoje de manhã eu consegui falar com a Michele Sampaio. E ela me detalhou aí toda a sua trajetória dentro da TV Vanguarda e tudo o que aconteceu com ela depois desse período de gravidez. Vamos conferir o vídeo com a Michele Sampaio. Vamos lá. Olá, muito bom dia, Paulinha. Bom dia para todo mundo ligado aí no Morning Show. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Michele Sampaio, sou jornalista e conversei com a Paulinha bastante hoje de manhã para contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Dessa saga nesses últimos 2 anos, desde que eu tive a minha filhinha, né? A busca por perder peso, né? Realmente foi sim uma imposição da emissora. Eu engordei 24 quilos na gravidez, foi muito. E eu realmente, quando voltei para a emissora, tinha ainda uns 15, bastante a perder. E realmente eles me tiraram do vídeo 2 anos atrás, eu não podia aparecer em reportagens e não fiquei mais no jornal, na bancada do jornal. E aí, desde então, começou essa minha luta pelo peso, eu emagreci um pouquinho, aí quando foi em julho de 2017, eles me botaram de novo na bancada, depois saí em março de 2018, e desde então não voltei mais, e realmente era uma imposição da empresa. Durante todo esse tempo não é segredo para ninguém, para as pessoas próximas de mim, que me encontravam na rua, que perguntavam o porquê eu não estava aparecendo, não estava no jornal. Então isso realmente não foi segredo para ninguém. E tanto é que isso acontece na emissora, que eu tenho uma amiga hoje lá, claro que ela não vai querer se expor, o nome dela é Marcela Mesquita, ela é minha amiga, irmã zona mesmo, e assim, ela também tá fora do vídeo desde 2017 por causa de estar acima do peso. E olha que ela hoje tá de férias, mas ela emagreceu muito já, e mesmo até o último dia dela de trabalho, antes de sair de férias, ela não tinha retornado pro vídeo, mesmo tendo emagrecido. Então não é um caso isolado que aconteceu comigo, realmente acontece. E eu acho que é um pouco diferente com os homens, né? A gente vê os homens às vezes barrigudinho, um pouquinho mais gordinho, careca, tornado pro vídeo, mesmo tendo emagrecido. Então não é um caso isolado que aconteceu comigo, realmente acontece. E eu acho que é um pouco diferente com os homens, né? A gente vê os homens às vezes barrigudinho, um pouquinho mais gordinho, carecas, e não tem essa cobrança em cima deles. Mas tá tudo bem, quero agradecer muito a força de todo mundo e as mensagens sensacionais de apoio que eu tô recebendo, não tem preço, já me fortaleceram demais. Muito obrigada, um beijo grande para vocês. Foi um prazer imenso falar com vocês aqui no Morning Show, um programa que eu sou super fã também. Um beijão. Tchau. Tá aí o que disse a Michele, ela cita uma jornalista que ainda faz parte do quadro da TV Vanguarda. E a gente tem outros comentários que surgiram na internet. Por exemplo, a jornalista Amanda Costa, que também já fez parte do quadro da TV Vanguarda, que falou de uma outra repórter que também está no ar e está fora do ar por causa do excesso de peso, e citou também a história de um outro repórter que teria se submetido à cirurgia bariátrica. Eu até chequei isso com a Michele, ela falou que o caso desse repórter é diferente, não foi uma cobrança que houve sobre ele, foi uma atitude que ele mesmo quis de passar por essa cirurgia, mas ela mesma apontou aí o caso da Camila, um outro caso de alguém que está ali no quadro da imprensa. Eu não sei o que é que vocês acham sobre isso, né? A gente teve um recente caso de um repórter da Globo, que é o André Azeredo, né, que saiu da Globo, foi pra Record, e achei uma coisa peculiar, Edgar, na despedida dele, que foi, enfim, bastante calorosa em relação à Globo, mas especificamente ele falou também sobre a questão do peso, né, ele falou: obrigada, família Globo, vocês me fizeram muito feliz, e aí pôs entre parênteses, e não, nunca me pediram pra emagrecer, tô falando sério. Então também abordou essa questão do peso. Teria sido uma iniciativa dele próprio, né? Perder uns quilos, né? No blog do Maurício Sticer tem uma outra, além dessas que a Paulinha falou, chamada Michele Diniz, que disse que também sofreu a mesma coisa. A Michele chegou a dividir bancada com a Evaristo Costa na TV Vanguarda e também disse que foi pressionada a emagrecer. E foi demitida, hoje em dia trabalha numa loja de semijoias, porque a vida levou ela para outros rumos, mas ela resolveu corroborar isso. E ainda tem uma postagem em rede social da própria Amanda Costa, confirmando que entrou na vaga dessa Michele. Ou seja, são pelo menos 5 relatos de pessoas que foram forçadas a emagrecer por
estarem acima do que é considerado padrão no vídeo. A gente sabe que no jornalismo tem algumas regras. Na televisão, assim, pelo menos. Não se pode usar brincos muito grandes para não tirar a atenção da notícia. Não se pode usar roupas com listras muito curtas para não dar abatimento, que é um efeito que faz a roupa ficar num movimento que incomoda o olho. Que são regras muito, muito aceitáveis porque dizem respeito a dar prioridade à notícia. Um repórter ou uma repórter ou apresentadora estar acima do que é considerado padrão do peso não distrai ninguém da notícia, porque nossos olhos estão acostumados a ver as pessoas como elas são, como gente. Eu acho completamente absurdo ter que forçar alguém a se firmar num padrão que as pessoas acham que é o aceitável. Mas olha, existe todo um movimento, essa questão relacionada à gordofobia, que se discute no âmbito social todo, né? A pressão, para quem está exposto, quem está na televisão, pode vir da própria pessoa, de se, olha, eu tô me vendo, não tô gostando, puxa, esse não é o padrão esperado, quer dizer, já vem toda uma ideia incutida na cabeça ali da sociedade, que reflete naquela pessoa que tem uma posição pública. E também pode, claro, não é como diz a Michelle aqui falou pra gente, pode ser uma imposição meio velada dentro dos corredores nas emissoras. Quer dizer, coisa meio tácita. Agora, eu lembrei, por exemplo, a Fabíola Gadelha já veio aqui. Ela emagreceu também, disse que não foi por conta disso, foi uma questão pessoal, que ela queria perder uns pesos, que inclusive ela reforça que não fez a cirurgia bariátrica, fez só o regime lá. É uma questão que vem à tona mesmo. Aí eu fiz uma listinha quando eu soube do tema, vários homens, Faustão fez cirurgia, bariátrica, emagreceu. Faustão tem esse perfil mais entretenimento, um cara histriônico e tal. Mas fez a bariátrica, tipo, 20 anos depois de estrear o Domingão, né? Da Atena, Leandro Hassum, teve aqui o Jô Soares. Mas aí não cai um pouco nisso que ela falou, que talvez para os homens seja uma imposição um pouco menor do que para as mulheres? O André Marques também. Mas eu acho que a imposição para homens de fato é menor, porque a gente vê que homens envelhecem na bancada. Mulheres não costumam envelhecer em bancada de telejornal. Eu já tô desviando um pouco do assunto, mas se você prestar atenção... Mas é uma boa observação. É muito raro a gente ver mulheres com mais de 50 anos, mais de 60 anos na bancada de telejornais. Os homens podem ir ficando grisalhos, as mulheres não vão ficando grisalhas. Eu acho que tudo bem você ter vaidade, tudo bem você querer emagrecer, ficar mais forte, mudar a cor do cabelo. Se parte da sua vaidade, parte de uma decisão única e exclusivamente sua, mas não tem que partir do seu empregador controlar o seu peso. Eu acho que isso é a parte mais assustadora. Porque tem um monte de gente que quer ser repórter, e quer ser repórter de televisão, que agora pode entrar em dietas loucas. Mas agora, o rodízio é natural, as coisas vão... Pode haver outra motivação, pode haver mas uma o que a outra Michelle me falou, também. e que aí tá a coincidência dos fatos, digamos, Edgar, é que nesses 2 anos, todos os momentos em que ela conseguiu entrar no ar, aconteciam quando ela conseguia perder um pouco de peso, aí ela... perdia ali a mão, aí tiravam ela do ar de novo. E muito especificamente foi dito pra ela, vamos esperar você voltar à sua forma pra te colocar no ar novamente. Eu acho que cada empresa tem aí, enfim, são empresas privadas, não é? Aqui alguém pode me contratar por ser bela, por falar bem. Eu não sei qual que é o critério, né? Ali, foi esse o meu critério. Isso é bem explícito, claramente, né, Arco? Mas... É difícil, e hoje o que acontece? Pega mal pra Globo, né? Acho que antes as pessoas não ligavam tanto e até esperavam que essas apresentadoras fossem realmente super belas, lindas, enfim, tivessem um padrão. Hoje, quando ela expõe isso, o que acontece? Tipo um backlash, né? Em vez de todo mundo dizer, é verdade, só gostaríamos de mulheres magras aqui apresentando, pega mal pra empresa, porque falam, caramba, é isso? Essa profissional que eu gostava, que eu acompanhei a gravidez, porque pelo que ela me contou, a TV Vanguarda até expôs um pouco a gravidez dela, as pessoas tinham uma ligação emocional com ela. E a hora que você corta pra uma motivação como essa... as pessoas ficam decepcionadas com a empresa. E é louco que a Globo negue, né, Paulinha? Porque é uma afiliada. Talvez a Globo nem tenha conhecimento de que esse é o direcionamento do jornalismo, uma vez que a afiliada não tá diretamente conectada à rede. Tem um intermediário, um patrão intermediário entre a rede e o repórter. Mas será que aqui a gente não tá diante de um dilema do ovo e da galinha? Porque é o seguinte, o Fefito colocou, é o empregador controlando o peso do funcionário. Será que é o empregador ou será que é o consumidor?
porque, na minha análise, isso é guiado especialmente por forças de mercado, né? Pessoas comuns, como eu, gostam de ver pessoas bonitas e talentosas como elas na TV. E o padrão de beleza contemporâneo, e aqui cabem todos os tipos de crítica a esse padrão de beleza, ele ainda é de uma mulher magra. E me chamou a atenção, a Michelle é uma mulher muito bonita. Né? Semana passada a gente teve uma discussão muito interessante sobre o privilégio e as suas implicações jurídicas e políticas, né? E quais são os perigos de você considerar como privilégio diferenças naturais e circunstanciais. Então a gente falou de gênero, de tom de pele, de atributos físicos como altura, esse tipo de coisa. Existe um outro privilégio, entre aspas aqui, que é a beleza. Inclusive, há estudos detalhados comprovando o impacto positivo da boa aparência na renda das pessoas. Quem é mais bonito ganha mais na média. Isso vale para homens e vale para mulheres. E alguém aqui acha que âncoras como a Renata Vasconcelos, a Fátima Bernardes, a Ana Paula Padrão, a Sandra Nemberg, será que elas teriam chegado onde chegaram se não fossem tão bonitas? É improvável, porque não é exagero apontar, inclusive, que existe um padrão estético, né? Elas se parecem entre si na sua beleza. São todas magras, cabelo e olhos puxando para o castanho. É uma beleza não ofensiva e extremamente... É o tal do padrão Globo. Extremamente brasileira. Agora, então vamos lá. Diante desse privilégio da beleza, certo? Isso que na teoria progressista configuraria, sim, uma injustiça social. Né? Qual a solução? A gente vai negar a soberania da audiência e estabelecer uma cota para pessoas menos bonitas? Né? Eu acho que a gente precisa, de certa forma, amadurecer enquanto sociedade e aceitar as diferenças como um dado da realidade e não como uma injustiça. A igualdade absoluta, ela é antinatural e utópica, e todas as sociedades que buscaram isso, de alguma forma, perderam a sua liberdade. Eu acho que a gente tem que se educar não para ver pessoas bonitas, eu acho que a gente tem que se educar para ver pessoas competentes e reconhecerem ela por isso, por sua competência. E eu acho que lutar por igualdade é obrigação de todo mundo. Elas são belas e competentes, Fefito. Não tô dizendo que você tá dizendo o contrário, Caio. Não sei porque você se ofendeu. Eu não me ofendi. Peraí, não entendi. Vai, vamos lá. Não é isso. Então vamos lá, agora 10h45, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos seguir com o Morning Show, agora com um destaque internacional. Relatório do procurador Robert Mueller informa que o presidente americano Donald Trump não cometeu o crime de conspiração. Depois de 22 meses, a investigação não encontrou evidências de que a campanha do republicano à presidência tenha atuado em conluio com a Rússia para interferir nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. O procurador-geral Robert Barr recebeu o relatório na sexta-feira e ontem enviou um resumo ao Congresso. Vamos lá nessa história aí. Como é que ficam as coisas, Caio, diante desse relatório que sai agora? Porque estava todo mundo falando disso, dessa possível relação, e agora o relatório, pelo menos tomando por base o que foi levantado, mostra que não teve essa relação de conluio entre o Trump e os russos, né? Então, na verdade, assim, é importante destacar que, de fato, essa investigação, ela produziu aí 34 acusações criminais, né, entre esses acusados, 6 assessores ou ex-associados do Trump. Agora, do ponto de vista pessoal do presidente, o fato de que não houve conluio ou conspiração com o governo russo de forma a beneficiá-lo nas eleições de 2016, essa é uma grande vitória, e é uma grande vitória de narrativa. Né? O presidente Trump falou, olha, essa é a prova de que houve uma tentativa de destituição ilegal, né? Quando ele ressaltou aí a sua completa e total desoneração em relação às acusações que vinham sendo feitas. Isso desde a campanha, alguns estudos mostraram que mais de 90% da cobertura midiática na eleição foram negativas em relação ao Trump. E aproveitou a chance para dizer assim, que foi uma vergonha ter passado todo esse tempo em cima desse assunto, né? Isso mostra como a obsessão pela narrativa, pela história, por essa mensagem aí veiculada de forma em uníssono, né, vamos dizer assim, pela mídia, as narrativas hegemônicas, elas são perigosas, porque quando todo mundo está, vamos dizer assim, remando
na direção errada, isso tem um impacto deletério na administração do país. Essa questão do conluio com a Rússia dizia a respeito à legitimidade do presidente da República, certo? Então, muitas vezes, quando você faz esse tipo de associação, você está diretamente influenciando na percepção das pessoas em relação àquele governo e, portanto, prejudicando o andar do país. Né? Então, assim, a grande mídia americana prestou um desserviço à nação e, certamente, isso atrapalhou os projetos e a agenda vitoriosa nas urnas, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não repetir os mesmos erros aqui no Brasil. Ainda na editoria internacional, Paulinha, vamos lá. Temos que falar do ciclone Idai. E aí? Isso, Edgar, é bastante triste, né? Esse ciclone que passou no sudeste da África no dia 15 de março, causando morte e destruição. A gente está falando aí de um número próximo ou superior a 760 óbitos. Eu digo isso porque a cada momento esse número vai se atualizando, Edgar. A Unicef mesmo relatou que há aldeias inteiras submersas, inclusive com escolas e centros de saúde destruídos. E não é só em Moçambique, apesar de Moçambique ser a localidade que mais sofreu com a passagem desse ciclone, mas também Zimbábue e Malawi. O Fundo das Nações Unidas para a Infância estima que pelo menos 1 milhão de crianças foram afetadas pelo ciclone, um total de 2 milhões ali de moradores. A gente tem mais de 100 mil pessoas desabrigadas em centros de acolhimento. E as autoridades locais já se preparando agora para epidemias de doenças transmitidas por água contaminada, como, por exemplo, a cólera, Edgar. Então, quer dizer, é uma situação muito difícil, muito complicada. A Unicef falou em 30 milhões de dólares para começar a ajudar essas pessoas. São diversas outras organizações que agem ali, tem a ONU, tem a Unicef, Cruz Vermelha, enfim, tem muita gente tentando ajudar. Um monte de gente fala aqui de ativismo de rede social, mas nesse ponto eu acho que é legal a gente compartilhar as notícias, tentar mobilizar o máximo do número de pessoas. Não é todo mundo que pode estar lá, ir para lá para ajudar, mas a gente às vezes pode ajudar com pouco e realmente tentar, enfim, amplificar esse respaldo para essas pessoas que realmente perderam tudo em Moçambique, Zimbábue e Malawi, Edgar. Agora faltando 3 minutos para as 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? Morning Show Real Oficial. Muita gente conscientizando a empresa Apple de que esse nome já foi tomado pela gente. Pessoas me dando uma dica de que em outros países também tem Morning Show. Eu acredito. Isso é mentira, Edgar. Morning Show é uma coisa que é só aqui no Jovem Pan. Não pode ser. Não, é que Morning Show em outros países é uma categoria, um gênero de programa. Não, eu não aceito. É aqui o Morning Show. Não. É um gênero, não é o nome. O nome é só nosso. Não vai acontecer. Não existe Morning Show na ABC. Caramba, o Fefe achou uma discussão de gênero até aí. Não, é só aqui. Depois das birutas de aeroporto. Vamos manter o Morning Show só nesse programa? Vamos mandar aquele arroba? Tem gente falando pra convidarmos o Steve Carell pra fazer parte da bancada. Sonho! Seria bem maravilhoso. Seria uma boa. Então manda o arroba dele lá e continue usando hashtag Morning Show Real Oficial. Vamos lá, o vereador Wendel Andrei de Lima Coelho, do município de Japeri, na Baixada Fluminense, foi encontrado morto dentro do carro na madrugada de hoje. Vamos para o Rio de Janeiro conversar com o Rodrigo Viga para saber os detalhes desse caso. Bom dia, Viga. Fala, beleza ou não? Tudo bom? Tá picotando a ligação do Viga aqui, não tô conseguindo ouvi-lo, hein? Viga, você tá me ouvindo? Edgar, alô Edgar, Opa. eu te ouço perfeitamente, tá ruim? Tá chegando bem agora pra você ou não? Tá chegando bem, Viga, pode seguir. Eu te chamei de Ed Chumbo Grosso, tá? Aí você não ouviu. Chumbo Grosso, Conexão Japeri, me lembrou o primeiro álbum do Ed Mota, caramba. O vereador, o Wendel Andrei de Lima Coelho era desse município, dessa região da Baixada Fluminense, né, Viga? Exatamente, é uma temida, perigosa e violenta região aqui do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Em 2017, esse município de Japeri, eu estou apenas fazendo um contexto histórico, tá, meu caro Edgar? Não estou fazendo nenhuma ligação e ilação, mas isso não pode ser totalmente artado, até porque o leque está bem aberto, hein, das autoridades policiais do Rio de Janeiro. 2017 foi um ano turbulento
para o município de Japeri, com denúncias gravíssimas contra o prefeito da cidade, né, contra o presidente da Câmara Municipal. Enfim, esse era um jovem parlamentar na sua primeira legislatura, no seu primeiro mandato, o Wendel, né, Coelho. Ele foi encontrado morto. A gente perdeu a conexão com o Rodrigo Viga. Vamos tentar refazer essa ligação. É um caso ainda que, como o Viga estava direcionando aí o comentário, o argumento, pelo que chegou aqui pra gente, ainda envolto em uma certa nebulosidade aí, né? Teria sido um assassinato, poderia ser uma simples, quer dizer, uma ação de violência ali, uma bala perdida, da qual teria sido vítima o vereador Wendel Andrei de Lima Coelho, né, que atuava no município de Japeri, na Baixada Fluminense. Ainda são questões a serem investigadas pela polícia do Rio de Janeiro. Agora, é mais um caso de violência, é mais um caso que chega à imprensa da violência no estado, principalmente no estado do Rio de Janeiro, e nessa região, como tinha falado o Viga aí, uma região de alta periculosidade, uma região muito violenta, onde os índices de violência no Rio de Janeiro são alarmantes. Tá na escuta, Viga? Já conseguimos a reconexão aí? Vamos lá, Viga, pode seguir, por favor. É que eu tô aqui dentro do Museu da Manhã, você conhece bem, viu, meu cara Edgar? E aí tem pontos onde o sinal não pega muito bem. Como você bem dizia, é uma região violenta, com vários índices de atentado, morte, homicídio doloso. É uma região perigosa aqui do Rio de Janeiro. Historicamente, a Baixada Fluminense até hoje tem grupos de matadores chamados grupos de extermínio. Agora, existem... Opa, abriram a porta aí, deu pra ouvir, hein? Tem que botar um óleo nela, viu, meu cara? Tá faltando uma lubrificação. Todo mundo comentando isso. Tá faltando uma lubrificação. Exatamente. O meu cara Edgar, o que acontece é o seguinte, são várias as linhas de investigação. No momento não tem uma corrente ainda, um caminho a ser perseguido de forma bastante contundente. A primeira versão que se apresentou para essa morte desse vereador é que ele passou pelo local errado na hora errada. Ou seja, por ali, naquele momento em que ele estava passando simultaneamente também um grupo, né, um grupo de bandidos, um comboio, que aqui no Rio de Janeiro chama bonde de criminosos. Mas a gente não pode descartar a possibilidade também dele ter sido vítima de uma tentativa de latrocínio, né, de roubo seguido de morte. Uhum. E a terceira possibilidade é a possibilidade de um crime político. Todas essas três opções estão na mesa. A divisão de homicídios lá da Baixada Fluminense está acompanhando, mas isso tudo acontece, mais uma vez, com um político aqui no Rio de Janeiro, e pouco mais de uma semana depois de a gente lembrar um ano da morte da Marielle e do Anderson Gomes, meu caro Edgar. Valeu, Viga, obrigado pelas informações, bom trabalho e um grande abraço, meu querido. Valeu, Chumbo Grosso, aquele abraço, hein? O governo federal gasta há quase um ano cerca de R$50 mil por mês com o pagamento de salário para assessores e seguranças do ex-presidente Lula, que, como todo mundo sabe, está preso. Vini, vamos lá, essa discussão veio à baila também, eu me lembro, acerca do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Que tinha lá segurança, que levava o netinho para a escola, levava para lá e para cá, motoristas, né? Isso é um protocolo dedicado a ex-presidentes aí que gera uma discussão e gera polêmica, né? Edgar, nós temos 6 ex-presidentes vivos, né? Sarney, Collor, FHC, Lula, Dilma e o ex-presidente Temer. E agora, claro, mais recente o Temer, mas há um ano já na prisão, o Lula continua recebendo esses direitos, que são direitos vitalícios, né, Edgar? Como 4 seguranças, 2 motoristas, 2 cargos oficiais e 2 assessores. Como você disse, esse custo aí em torno do pagamento destes assessores custa R$50 mil aos cofres do governo federal. Aí você pergunta, mas o Lula mantém esses direitos mesmo estando preso há um ano? Sim, mantém. Ele perdeu esse benefício apenas por um mês após ter sido preso, quando um advogado integrante do MBL entrou com um pedido na justiça. Esse pedido foi aceito, mas depois um juiz de Campinas acabou até entrando com uma liminar, e aí a defesa do Lula acabou ganhando a decisão, que ainda está em discussão agora na Justiça Federal. O Ministério Público pede a redução deste valor,
né, Edgar? Justamente pelo fato do Lula estar preso. Então, assim, quando você fala em assessor, tá, até vai, mas segurança, carros oficiais... não faria sentido. Quais seriam os motivos de uma pessoa que está presa? Mas esses ainda são realizados esses pagamentos, são 8 funcionários, além dos salários, eles gastaram, Edgar, cerca de R$1.000 por mês com verbas indenizatórias, né? E todas essas despesas, né? Eu falei dos R$50 mil por mês, mais dessas verbas indenizatórias, custam cerca de R$730 mil em um ano aos cofres públicos, sem contar aí as diárias pagas em viagens. Entre os 8 beneficiados pelo Lula, 7 são militares, né, e todos nomes que ele escolheu por conta própria quando ele ainda era presidente da República, né, Edgar? E aí tem esse questionamento, então, que a gente falou agora, dele ainda estar preso. O que a defesa do Lula diz? Que os assessores desenvolvem serviços de apoio pessoal para manter a dignidade e a subsistência do ex-presidente, incluindo providenciar medicamentos, roupas e o pagamento de contas. A defesa do ex-presidente Lula afirma também que esses servidores têm importância por zelarem pelo patrimônio do petista, do qual faz parte o acervo presidencial. Então elas trabalham cerca de 40 horas por semana, mas obviamente que não em torno da segurança do presidente, que está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. Um destes assessores, Edgar, está arrolado um pouco aí, paralelamente também na Lava Jato, né? O capitão Valmir Moraes, que as pessoas tomaram conhecimento naquela ligação interceptada pela Polícia Federal e divulgada pelo Sérgio Moro, da Dilma com o Lula em torno daquele termo de posse, da Casa né? Civil. Isso, lá, né? aquela ligação que ficou assumir, bem famosa. E a defesa do Lula também afirma que essa detenção do Lula tem status provisório e que a lei não prevê a retirada desses direitos, independentemente de o ex-mandatário estar ou não em liberdade. Este caso que ainda deve ser julgado aí em segunda instância, Edgar. É uma garantia, hein, Caio, dedicada aí aos ex-presidentes da República, um protocolo, quer dizer, uma formalidade, tudo, mas que eu acho que cabe uma discussão, né? Em épocas onde se busca uma equalização da máquina pública, né? Dos gastos públicos, do tamanho da máquina, quer dizer... Eu entendo que até algum benefício pelo cargo máximo ocupado pela pessoa, eles podem até ter garantidos ali, mas dessa maneira, né, com essa oneração, né, aos cofres públicos, não sei, eu acho que cabe uma discussão, né? Inclusive tem uma grande ironia nessa história toda, que os direitos assegurados aí ao ex-presidente, eles o são por causa do decreto 6.381 de 2008, assinado, adivinha por quem? Pelo próprio Lula. Né? E não só ele, né? Para todos. Quando eu coloco, eu falo para todos, né? Porque fica uma espécie de imediato ali, uma babá, né? Um faz tudo, né? Pro presidente da República. Isso é a definição de privilégio, né? Então, um direito pelo qual todos pagam e pouquíssimos usufruem. Agora, nesse caso especificamente, é incrível como no Brasil a realidade não se impõe. Né, Edgar? Não existe qualquer utilidade ou justificativa nesses privilégios. Aliás, em decisão liminar, a Justiça Federal, quando havia suspenso havia suspendido por um mês esses privilégios, o juiz falou: isso configura ato lesivo ao patrimônio público, pois é flagrante a inexistência de motivos para que eles continuem, né? Até porque, quais são os benefícios que foram retirados? Seguranças, motoristas e veículos. E aí vem a questão também do cartão corporativo, que é utilizado para comprar combustível, esse tipo de coisa. Ora, quando o cara está preso, ele está em custódia permanente pelo Estado. Então, os seguranças dele sequer têm acesso a ele. Obviamente, ele não precisa usar veículo. Se ele precisar se locomover, de novo, vai ser dinheiro público, né, custeando isso com algum carro da própria polícia. E aqui ficam os cumprimentos aí ao advogado Rubinho Nunes, né, advogado e ativista, né, do Movimento Brasil Livre, que ingressou com essa ação na Justiça Federal. Infelizmente, só conseguiu ganhar a liminar e o presidente está gozando de privilégios completamente injustificáveis. Né? A defesa fala o seguinte: Lula necessita do apoio pessoal que lhe é assegurado por lei. E aqui a gente vê essa distinção que é tão nociva, né, entre legalidade e moralidade. Infelizmente, são conceitos distintos.
A importância da reforma da Previdência. A Jovem Pan está exibindo todos os dias depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir, por exemplo, o presidente da editora Referência, Armando Ferrentini. De reforma em reforma, o Brasil chegou até aqui. Sem essa reforma, para mim a mais importante de todas, daqui não passará. Ela vai trazer uma melhor distribuição de renda, vai fazer com que o governo principalmente tenha mais verba, mais dinheiro para investir e com isso beneficiar a todo o país. Somos 220 milhões esperando por essa reforma. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Vamos lá, olha, a interação do ouvinte aqui do Morning Show pelo WhatsApp acerca do tema reforma da Previdência. Vamos ver o que mandou aí pra gente a audiência em imagens e em vídeo sobre esse tema crucial pro Brasil nesse momento. Solta, Bruno, por favor. Bom dia. Gostaria de deixar aqui minha opinião sobre a Previdência Social. Eu acho que ela é necessária, não tem como não fazer uma reforma, porque a gente não vai aguentar aí nos próximos anos manter esses pagamentos da forma que é feita. Eu entendo que parte da população, uma parte considerável da população aí vai sofrer com essa mudança, porque realmente, dependendo do tipo de trabalho e a idade em que essas pessoas caírem com a reforma, elas vão sofrer mais. Só que eu acho que o caminho é tentar um ponto de equilíbrio, um ponto de apoio entre a oposição e a situação aí, para a gente conseguir apoiar uma reforma que seja boa para todos. Agora, não fazer nenhuma mudança e só refutar também não é positivo, porque já é de conhecimento de todos que a reforma vai ter que ser feita de qualquer forma, porque a gente não vai aguentar, o país não vai aguentar manter do jeito que está sendo feito. Bom dia, pessoal do Jovem Pan, meu nome é Bruno, de São José dos Campos. Sobre essa questão da articulação e da posição do presidente Bolsonaro em não fazer a tal articulação, eu devolvo a questão para vocês, uma questão de empatia. Vocês são repórteres e comentaristas que vendem suas opiniões ou que exprimem as opiniões conforme acreditam ser verdadeiras. Eu voto num político, num deputado, para ele defender uma opinião e não para vendê-la. Agora, a argumentação de que política é feita assim é fraca, porque o certo é certo, mesmo que ninguém o faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Enquanto não tivermos um Congresso que vote defendendo aquilo que as pessoas que votaram nesses representantes acreditam, nós continuaremos com um país de uma mão lava a outra e de troca de favores. Muito obrigado. Tá aí, você pode dar a tua opinião, refletir com a gente sobre o tema da Previdência numa linha exclusiva aqui da Jovem Pan. É o 11 97465 1630. Vou repetir. 11 97465 1630. Essa linha exclusiva para mensagens a respeito do tema a reforma da Previdência. Agora, 11 horas 18 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Saideira do Fefito. Ô, Raulzão. É o único quadro que tem vinheta. Né? Vamos lá, é hora das saideiras do Fefito. São dois assuntos pra gente tratar hoje. Tem Masterchef, né, que voltou ontem, não foi? Voltou ontem. Estreou ontem. E a volta também de Amaury Júnior à Rede TV. Pois é, mas não vão ser só dois, não. Vão ser 3 saideiras, porque hoje a gente vai ter a ajuda luxuosa de Vinícius. Qual é a bola extra? Muito obrigado. Deixa o Fefito. Vamos começar então com o Masterchef. O Masterchef estreou ontem nos domingos da Band. Estava todo mundo muito confuso de como ia reagir a audiência do programa, porque afinal o programa estava às terças-feiras há pelo menos 5 anos. Estava todo mundo ali
inseguro se o programa daria certo ou não. E o domingo é um dia de forte concorrência, bates de frente com o Fantástico, o finzinho do Faustão, o começo do Fantástico, o Domingo Espetacular, o programa Silvio Santos, o Encrenca, que vai muito bem na rede de TV. E olha só, você, ouvinte, o MasterChef foi muito bem de audiência para um dia tão concorrido. Ele manteve a audiência que ele costumava ter nas estreias. Ele teve 3,9 pontos, ou seja, 4 pontos, arredondando segundo dados prévios. Esse número deve aumentar um pouquinho quando saírem os consolidados do Ibope hoje, com 4,8 de pico. Para vocês terem uma noção, no ano passado, o consolidado da estreia foi de 4,5 pontos, com amadores. Mas na terceira temporada foi 3,8, foi menor. Então, assim, foi uma boa audiência aos domingos, ficou como assunto mais comentado do Twitter, todo mundo tava falando, e a grande aposta do MasterChef continua sendo personagens muito interessantes. Ô, Fefito, eu queria fazer uma parte aqui, cara. Essa equipe foi se fortalecendo de uma maneira ao longo do tempo. Né? Cara, eu amo a Carosella, eu amo a Ana Paula Padrão, o Jacan, que era tinha ali um cara meio ranzinza, eu aprendi a gostar do Jacan, e o Fogaça, gente fina. Mal-humoradão, faz Brodão muito bem o seu papel mas de é uma mal-humoradão. equipe que tem uma química ali sinergia incrível, muito boa, né? Tem mesmo. Eu quero ser amigo da Paola Carosella, quero mandar os parabéns pra ela pelas ações dela, educando transexuais como auxiliares de cozinha gratuitamente. Você é incrível, vem ser minha amiga Carosella, @Fefito no Twitter e no Instagram, fica a dica. Agora vamos para a Mauri Mas aí Júnior, foi isso? super bom, o MasterChef apostou bem em personagens, e teve a Fátima, que era uma senhorinha lá do Rio Grande do Norte, que foi eliminada precocemente e revoltou todo mundo, né, Vini? Além disso, o MasterChef vai ter reprise às terças. Vai ter reprise às terças-feiras também, que era o dia original Oficial. aí do programa. Mas por falar em Bandeirantes, Fefito, um ex-apresentador da Band, Marcelo Taz, anunciou pelas suas redes sociais, pelo Twitter, Edgar, ele que tem 9,5 milhões de seguidores no Twitter, acho que vai ser legal, vai hein? retornar com um programa histórico da TV Cultura, que é o Provocações. Do Antônio Abujanra. Do Abujanra, que faleceu em 2015, o programa foi interrompido ali, mas esse ano, em 2019, o programa faria 50 anos. Então a Cultura teve essa ideia de convidar o Marcelo Taz, e agora com a interação a mais das redes sociais, portanto o programa vai se chamar agora #Provocações. O Taz vai comandar aí mais um programa na Cultura, ele que já faz comentários também no Jornal da Acho Cultura. muito legal, só que eu acho que a personalidade dele é bem distinta da do Antônio Abujanra. Mas pode ser bom isso, porque não vai cair tanto em comparações, né? Boa. Vai levar uma nova cara ali pro programa. E o Provocações era um grande programa. Claro que todo calcado na figura do Antônio Abujanra, mas eu acho que o Taz, quando eu ouvi o nome dele para esse projeto da Cultura, eu falei, nossa, perfeito, porque o Taz tem essa perspicácia de perguntar, né? E é diferente, que é um ganho, no caso, ser diferente do Antônio Abujanra, para evitar comparações, como você bem falou, Vini. Quando ele fazia, você vai me lembrar agora, Edgar, quando ele fazia aquele repórter... Ernesto Varela. Não, o Ernesto Varela. Era meio que um provocações, né? Ali com políticos, Varela, né? Fazendo perguntas que deixava ali os parlamentares com essa participação na internet pode ser bem interessante. Pode ser legal Tem que ver se vai ser ao vivo, se vai ser gravado, mas acho bem legal. E eu amo Provocações, eu sou desse que vai no YouTube assistir até hoje, assim. Porque acho que traz reflexões muito importantes do programa. Mas falando de Amaury Júnior agora, Amaury Júnior não vai ficar muito tempo fora da TV, não. Ele saiu da Band no final do ano passado, disse que ia ficar nos Estados Unidos, onde teria um programa numa TV voltada para brasileiros, mas não demorou não. Fechou contrato com a Rede TV, de onde ele saiu para ir para Band. Ele volta a ter um programa na Rede TV, inclusive com a anuência do dono do Amilcar da Levo. Isso foi fechado em fevereiro, numa viagem aos Estados Unidos do Amilcar. E ele já gravou no baile da Vogue nesse final de semana com o microfonezinho da Rede TV. Para você que não sabe muitos mais detalhes sobre o programa da Amaury Júnior, você pode ver no jp.com.br/Fefito, onde tem também os dados de audiência da nova estreia da Record ali com o André Azeredo. E também no MasterChef. O programa da Amaury Júnior ainda não tem data de estreia, que vai ser definida essa semana, mas ele vai ao ar, e aí você só ouve primeiro aqui no Morning Show, toda sexta-feira à noite na Rede TV. O programa dele seguirá semanal, como era na Band, não é mais um programa diário de fim de noite, mas é todo fim de noite na sexta-feira. Informação exclusiva a gente tem no Morning também.
Boa, e a gente vai ficando por aqui. O programa tá terminando, temos ganhadores. Sim, Paulinha. entramos para os TTs, para os assuntos mais comentados do país, eventualmente, durante esta manhã, Edgar, com a hashtag Morning Show Real Oficial. O único Morning Show do mundo é o nosso. E quem levou o prêmio foi José Marvita. Quem é que tá aí do nosso... Pelo WhatsApp. Ah, da Pelo pena. WhatsApp, o Bruno Eu achei que era o Araújo. Hulk. Pelo WhatsApp, o Bruno. Deixa eu engrossar um pouco a voz, Vai. então. Segunda. Fefito. E quero parabenizar o trabalho da profissional Paula Carvalho. Ah, meu Deus! Maravilhosa. Que hoje ligou direto pra fonte. Que é uma coisa rara dos dias de hoje, hein, velho? Ela é um cristal polido. Você também emagreceu, Ela hein? fez Você emagreceu por é. pressão da pena ou você emagreceu porque você quis? Não, senão eu ia morrer, né, velho? Obrigada, da pena, É você isso. tá lindo. Parabéns. É isso, a Parabéns. gente fica por aqui prometendo voltar na programação da Jovem Pan amanhã, a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência, amanhã tem mais. Cuidem-se. Tchau.